Olá, tudo bom? Muitas pessoas que se preocupam com a osteoporose, saúde dos ossos, acham que é só consumir o suplemento de cálcio, a vitamina D que o médico passou e não tem problema mais nenhum, né? Que a gente pode consumir o que a gente quiser. Não é bem assim. Tem alguns alimentos da nossa alimentação que podem estimular a excreção de cálcio através da urina ou prejudicar a absorção do cálcio lá no seu intestino. Eu vou te falar quais são esses alimentos. E tem um alimento que piora demais essa excreção de cálcio e muitas pessoas consomem em excesso no dia a dia. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você se preocupa com a saúde dos seus ossos, você toma algum suplemento indicado pelo médico, ou até mesmo uma medicação para reverter a osteopenia, osteoporose, como isso funciona para você e na sua família. Eu vou adorar ver o seu comentário. Aproveita, se você puder agora, deixa a curtida no vídeo, porque isso é muito importante para mim. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. Quando a gente pensa em saúde do osso, né, normalmente a gente pensa no que a gente deve consumir para fortalecer os ossos, né? Proteína de bom valor biológico, cálcio, vitamina D. Mas apesar de muitas pessoas fazerem isso, elas consomem alimentos que pioram a saúde dos ossos, porque estimulam muito a excreção de cálcio, aumenta a proteína, a perda de cálcio pela urina e até mesmo prejudicam a absorção de alguns nutrientes lá no intestino. Então vamos começar falando do que eu considero pior, mas além disso eu trouxe outros para você prestar muita atenção aí no dia a dia também. Com certeza, um dos piores alimentos do dia a dia é o sal em excesso. O sódio em excesso é um dos piores inimigos da saúde do nosso osso, porque estudos mostram que cada grama extra de sódio ingerido, que a gente acrescenta à nossa alimentação, o corpo elimina até 15 a 20 miligramas de cálcio através da urina. Gente, isso é muita coisa. Isso acontece porque o sódio e o cálcio competem pelos mesmos mecanismos de reabsorção lá nos nossos rins. E quanto mais sal você consome, mais cálcio vai junto com ele. Então, o ideal é que você lembre que o sal não tá só no temperinho que você bota lá na mesa. Claro que a gente tem que controlar o sal de adição na preparação dos nossos alimentos, e isso já é um bom começo. Mas cuidado também com os alimentos que têm o sódio embutido sem a gente perceber. Isso vem muito nos ultraprocessados, naquelas carnes curadas, defumadas, processadas, no presunto do café da manhã, na mortadela do lanche da tarde, na calabresa que entra no seu feijão, no bacon. Então, cuidado com essas carnes defumadas, curadas, processadas, até porque elas têm outros ingredientes, que eu vou falar depois para você, que podem prejudicar a saúde do seu osso e a saúde como um todo, né, obviamente. Mas também cuidado com os alimentos industrializados, ultraprocessados, porque normalmente eles têm uma grande quantidade de sódio e a gente consome sem perceber em grande quantidade no dia a dia. Outro alimento dessa nossa lista são os refrigerantes, mesmo que sejam os refrigerantes diet, e principalmente os refrigerantes de cola, porque eles contêm uma grande quantidade de ácido fosfórico que altera o equilíbrio entre cálcio e fósforo no nosso organismo. E quando tem muito fósforo e pouco cálcio, o corpo passa a reabsorver o cálcio dos ossos para equilibrar esses níveis séricos. Eu sei que tem muita gente que substitui a água por refrigerante, fala assim, eu vou parar de consumir suco, porque tem muito carboidrato, vou tomar agora Coca zero, refrigerante zero. Então, muito cuidado com isso. Se você quiser substituir o suco de fruta em excesso por uma questão de saúde, troca por água com gás, água com limão, água flavorizada, um chá natural com pedrinhas de gelo, mas evita o consumo de refrigerante, principalmente os refrigerantes de cola. Uma coisa é você tomar um copo no fim de semana, que se for completamente imprescindível para você, isso entrar na sua alimentação. Mas eu sei que tem gente que bebe refrigerante diet todos os dias, ou não diet, né, que é pior ainda. Então, cuidado com isso também. Cuidado também com o café em excesso. A cafeína aumenta levemente a excreção urinária de cálcio, então esse é outro ponto para a gente prestar bastante atenção. E cada xícara pode fazer o nosso corpo eliminar de 4 a 6 miligramas de cálcio, segundo estudos que foram publicados no American Journal of Nutrition, of Clinical Nutrition, que é um jornal muito conceituado na área médica, na área de nutrição. Parece pouco, mas se você toma café em excesso, a gente faz uma garrafa térmica de café e fica tomando café o dia inteiro no trabalho, né, ao longo do dia. Então, se você toma muito café e não consome cálcio suficiente, você vai ficar estimulando essa excreção de cálcio sem ter uma correta absorção. Então, o que normalmente a ciência diz é que até 3 xícaras por dia é uma quantidade que pode ser segura para a grande maioria das pessoas, e uma dieta equilibrada com boas fontes de cálcio também.
Se você puder também, você pode substituir o café por café descafeinado, né? De repente você toma um café preto normal só de manhã, e aí no restante do dia você opta pelo café descafeinado para ter aquele sabor do café, sem ter esse excesso de cafeína, é uma opção para algumas pessoas também. Outro alimento, que na verdade não é alimento, mas é uma bebida que muitas pessoas consomem, que tem que entrar aqui, porque muitas pessoas consomem isso rotineiramente, é o álcool. O álcool, ele tem uma ação direta sobre as células do osso, porque o osso, gente, não é só cálcio, não. O osso tem células também, os osteoblastos, por exemplo, que são as estruturas que constroem os ossos, e o álcool inibe a produção dos osteoblastos e estimula os osteoclastos, que reabsorvem tecido osso, ou seja, ele degrada, ele destrói mais osso do que constrói, ele, né, altera negativamente esse padrão. Além disso, a gente sabe que o consumo crônico de álcool, né, por pessoas que têm um hábito de consumir no dia a dia, diminui os níveis de vitamina D e de hormônios anabólicos que poderiam ajudar a melhorar a saúde óssea. Então, o ideal é que você, se você tem um problema crônico grave de osteoporose, osteopenia, evite consumir o álcool o máximo possível. Cuidado também com o consumo excessivo de alimentos que são ricos em oxalato naturalmente, sem uma cocção prévia. Por exemplo, espinafre, acelga, beterraba têm oxalatos em uma quantidade maior, então não devem ser consumidos crus se você quer preservar o cálcio do osso, porque eles se ligam ao cálcio e prejudicam a absorção dele lá no intestino. Então, o ideal é que você fervente ou cozinhe por 3 a 5 minutos e descarte essa água do cozimento, da cocção, porque você consegue eliminar até 50% dos oxalatos, então já é uma boa opção para você acrescentar. E também variar com outros vegetais, que também são interessantes, mas não tem tanto oxalato, né, quanto eles. Então, uma boa opção pode ser a couve, o brócolis, o agrião, que são ricos em cálcio, mas pobres em oxalato, para você acrescentar no seu dia a dia. Cuidado também com o açúcar em excesso, né? Eu até falei disso na hora do refrigerante que eu tava falando para você, porque o açúcar refinado, ele promove a inflamação crônica, a gente sabe, a resistência à insulina, que são 2 fatores que prejudicam a formação óssea. Por isso que você vê muitas pessoas com resistência à insulina, com diabetes descompensado, que também podem ter osteopenia ou osteoporose. Então, o açúcar em excesso também aumenta a excreção de magnésio e cálcio pelos rins, que é um fator importante para a gente falar. Então, é importante que a gente controle os níveis de açúcar que você acrescenta no dia a dia. E, mais uma vez, né, como eu falei do sal, não é só açúcar que você bota no cafezinho, mas tudo que se transforma em açúcar no seu organismo. Aquele pãozinho francês, aquela broa lá da padaria, o bolinho que você às vezes consome no meio da tarde. Não é açúcar que você bota assim, branco, numa bebida, mas são alimentos que contêm muito açúcar ou viram açúcar rápido no seu intestino. Cuidado também com as gorduras que são inflamatórias, como a gordura trans, a gordura saturada, porque elas aumentam muito a inflamação do organismo, interferem no metabolismo de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina K2, que é super importante para direcionar direto o cálcio para os ossos e não para as nossas artérias, e aumentam a inflamação crônica de baixo grau, né, que prejudica a saúde dos ossos. Então, é por isso que eu falei para você depois, anteriormente lá, quando eu estava falando das carnes curadas e processadas, muitas delas também têm gorduras inflamatórias, e por isso que a gente deve evitar consumir. Mas não só, né? Salgadinho, fritura, bolacha recheada, aquele cobertura tipo chantilly, que parece chantilly, mas fica estável na temperatura normal, aquilo ali é gordura trans. Então, cuidado com o excesso de gordura industrializada, inflamatória, que pode fazer mal para você. Me conta aí qual desses alimentos você já vai passar a não consumir hoje mesmo, pensando na saúde dos seus ossos, e qual deles vai ser o mais difícil para você abrir mão no dia a dia e fazer as corretas substituições. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.